Olá, turma! Mais um vídeo de revisão para vocês. Vocês já devem ter assistido os outros vídeos, né? Eu espero que vocês consigam, através dessas revisões, tirar alguma dúvida que tenha ficado, tá bom? Quero dizer para vocês que não precisa ficar ansioso, nervoso, preocupado na realização da avaliação. São assuntos que nós já estudamos bastante, que vocês sabem, certo? Porque são assuntos do nosso dia a dia. Falamos sobre figuras geométricas planas, falamos sobre simetria, falamos sobre medidas, não é? Então, eu estou aqui para a gente falar mais uma vez sobre matemática, tá? E o assunto que nós vamos falar é sobre centímetro, que está inserido no assunto medidas e que está aí na sua avaliação, tá bom? Preste bastante atenção na atividade para que você possa responder corretamente, tá certo? Se você ficou com dúvida no enunciado, leia novamente. Está com muita dúvida, leia mais uma vez. Se você tiver o auxílio de alguém para te ajudar nessa leitura, porque vocês ainda estão nessa fase, nesse processo de ler, tá certo? Então você pode estar pedindo sim a ajuda de alguém para que ela possa ler a questão para você, tá? Não para responder, te dar a resposta, mas para ler o enunciado para você, tá certo? São 10 questões bem trabalhadas dentro de tudo que a gente já estudou. Eu tenho certeza que vocês serão excelentes, assim como vocês foram nas avaliações anteriores, ok? Então, façam com capricho. Essa avaliação é a avaliação do terceiro bimestre. Ela vai dar a você a nota desse período, tá certo? Então, capriche, observe onde é para você colocar o seu nome completo, leia atentamente a tudo que a questão pede, observe se a questão pede para você fazer mais de uma ação, se é para circular e completar, se é para marcar. Leia atentamente, tá bom? Procure aí na sua casa um local, um espaço onde você se sinta seguro, confortável, sem barulhos, para que você possa realizar a sua avaliação como se você estivesse aqui na sala de aula junto com seus colegas e com as professoras, ok? O nosso assunto sobre centímetro, ele se encontra no nosso livro do módulo 3, que é esse livro aqui. Onde é a página, professora? Na página 113, tá? Página 113, onde nós falamos sobre centímetro, tá certo? Onde vocês viram que o centímetro, ele é o quê? Nós identificamos o centímetro como uma unidade, tá? Uma unidade de medida de comprimento. Lembra que nós vimos que as medidas de comprimento, elas não eram padronizadas, mas que com o tempo ela teve essa necessidade, não é? Porque antes, como nós já vimos no vídeo passado, as pessoas utilizavam as partes do corpo, como palmo, polegada ou pé, né? Para medir as coisas. E essas medidas não padronizadas não eram seguras, não nos serviam. E por isso as pessoas acabaram criando alguns instrumentos. E um dos instrumentos de medida muito conhecido, que eu vou até mostrar para vocês aqui novamente, vocês já viram, a régua, ela traz para a gente lá o trabalho de quê? Do centímetro. Olha só. Lá na página 113, deixa eu mostrar aqui para vocês. Tem até uma questão onde mostra lá a régua e a forma como nós devemos utilizá-la corretamente, né? Quando eu pego o meu lápis, por exemplo, aqui nessa questão, e coloco aqui no 0, que é a marcação correta, onde nós vamos colocar até chegar no 13, tá certo? Lembrando o que é que eu tenho que lembrar a vocês também? Cada espaço, tá? A cada espaço lá do centímetro utilizado, ele tem um
desenho, onde esse desenho ele vai ter um espacinho chamado centímetro. Deixa eu pegar aqui para vocês a fita, tá? O desenho da fita, para que vocês possam visualizar melhor. Observem na régua também de vocês, tá? Eu vou dobrar a imagem para que vocês visualizem de uma forma melhor, certo? Vou aproximar, prestem bastante atenção. Olha só. Cada espaço de um número para o outro, vocês estão vendo os espaços aqui? Cada espaço desse é igual a 1 centímetro. A cada numeração que eu vou contando, eu vou tendo 1 centímetro. Então, quando eu começo a contar a partir do zero, deixa eu mostrar aqui na régua do livro. Quando eu começo a contar aqui, ó, do 0 até o 15, eu observo os espaços, ó. Do 0 para 1 eu tenho um espaço, do 1 para o 2 eu tenho outro espaço, que é equivalente quer dizer que ele é igual a 1 centímetro, tá certo? Mas quando eu vou do 0 ao 15, eu vou dizer que é 1 centímetro? Não, eu vou dizer que do 0 ao 15 eu tenho 15 centímetros, tá certo? Observando sempre os espaços de onde você começou a contar. Vamos aqui para o nosso slide. Olha só. O centímetro, como eu já falei para vocês, é um padrão de medida de comprimento. Por que é padrão? Porque ele vai ser igual em todo lugar. Em todo instrumento de medida, o centímetro vai ter o mesmo tamanho. Em todo instrumento padrão, em todo instrumento de medida, o centímetro ele será igual. Ele nem será maior, nem será menor. Ele será igual. Na régua, outro instrumento de medida, na fita métrica, na trena, o centímetro sempre será o mesmo tamanho, certo? Diferente de se nós utilizássemos o polegar para medir o centímetro. O meu polegar com certeza é maior que o de vocês, não é? Então, dá essa diferença, ok? Trouxe aqui o exemplo mais uma vez da régua, tá certo? Utilizando alguns materiais que nós conhecemos, ok? Olha só. Nós temos aqui na questão A essa régua, mostrando aqui o tamanho do lápis. Lembra que eu falei para vocês que nós temos que colocar um instrumento, o objeto, o que a gente for medir, né? No local certo. Então, eu vou no tamanho, lá no comecinho do tamanho do que eu quero medir, coloco no 0 e vou até o final, certo? Para ver o tamanho exato que deu. Para utilizarmos, para sabermos o tamanho das coisas, exatamente, nós temos que saber manusear, saber utilizar. Manusear é usar ali, trabalhar aquele material. Eu tenho que saber utilizar o objeto. Nós não estamos falando sobre instrumento de medida? Então, se eu for medir com a minha régua o tamanho da minha folha do livro, eu tenho que saber manusear. Eu tenho que saber utilizar a minha régua para medir o tamanho da minha folha, não é? Se você não souber utilizar, você vai ter um tamanho errado, não é? Então vamos lá. Quando eu quero medir aqui no giz, eu coloco o quê? Uma parte, não é? Eu deixo assim no comprimento. Coloco aqui no 0 e vou até o final para ver o tamanho exato do meu objeto, tá bom? Vamos aqui. Vocês observaram que as partes do corpo elas variam de uma pessoa para a outra, não é? Sim ou não? Sim. Por isso que houve essa necessidade de padronizar as medidas de comprimento. E quando nós padronizamos as medidas de comprimento, o centímetro ele passa a ser uma medida que existe dentro desse comprimento, né? Que eu vou continuar mostrando aqui para vocês, olha só. Nós temos aqui alguns objetos e que cada objeto desse, ele tem dentro de si, dentro do material, o centímetro.
falei para vocês. Nós temos aqui, quem é que lembra desse objeto? A trena. A trena é usada para quê? Para medir o quê? Paredes e terrenos, não é? Muito utilizado aonde? Por qual profissional? Pelo pedreiro. Muito utilizado nas construções civis, não é? Onde as pessoas utilizam aí para medir o tamanho das paredes, o tamanho dos terrenos, para quando vai construir. Então, dentro dessa medida, eles vão ter lá o centímetro, que é aqueles espaços, ok? Qual outro objeto que nós temos aí? Nós temos esse outro tipo de trena, um tipo de régua, que ele é utilizado para os carpinteiros medirem as madeiras. Vocês observaram? Ó, deixa eu voltar aqui. Esse tipo de material, ele é utilizado para os carpinteiros medirem as madeiras. E observem aí como ela é uma régua bem diferente, né? Porque ela dobra. Não sei se vocês já viram. É até difícil de encontrar esse material. Mas nas carpintarias existem esses materiais que os profissionais utilizam. Porque eles precisam para fazer o tamanho das portas, para comprar determinado tipo de madeira. Então, esse tipo de régua, ele fica dobradinho e quando ele se abre, né, ele fica enorme, para que ele possa medir tamanhos bem maiores. Nós também temos aqui, quem é que sabe o nome desse instrumento aqui? Que é o que eu acabei de mostrar para vocês agora há pouco. Muito utilizado pelas costureiras para medir a roupa, para medir tecido, para medir as partes do nosso corpo para fazer a roupa. Quem é que sabe? Tem até algumas crianças que falaram assim: professora, existe esse material lá na casa da minha avó, porque a minha avó é costureira. Quem foi que falou? É a fita métrica. Foi até interessante, porque alguns de vocês também falaram assim: ah, tia, deixa eu te contar uma coisa. Lá na minha avó existe a fita métrica, mas ela não quer utilizar para fazer as medidas, porque ela só quer fazer olhando, né? Às vezes algumas pessoas têm esse dom de conseguir fazer as roupas olhando, mas o ideal é utilizar esse instrumento de medida chamado de quê? Fita métrica, isso mesmo. E nós temos aqui esse outro material que é usado pelos alunos, que nós também trabalhamos as medidas. Que instrumento é esse? Isso mesmo, pessoal, é a régua, o instrumento utilizado por vocês, por nós aqui na escola, né, para trabalhar as medidas. Vocês até fizeram algumas atividades tanto no plantão como no livro, para medir alguns objetos, não foi? Foi bem divertido. Nós também temos aqui a régua, né, para medir fitas ou tecidos. Essa régua, esse tipo de régua, ele é muito utilizado pelos lojistas, pelos comerciantes que têm loja de tecido, para que eles possam medir o tamanho, né, ali a largura, o comprimento do tecido que você vai comprar. Aí olha só como é legal. Vamos parar para pensar. Quando nós utilizamos, não é, o material ali da régua lá na loja para comprar o tecido, utilizei o material ali naquele momento, não preciso mais. Já pensou que se não existissem todos esses instrumentos, a fita ali, toda molinha para que você possa medir o seu corpo, né? Cada instrumento ele tem a sua função, tem a sua importância. Nós não podemos dizer que o instrumento, a régua do aluno é bem mais importante do que a costureira, mas cada um ele tem a sua função dentro ali das medidas de comprimento. Não é bacana? Então, olha só, a medida de comprimento que eu trouxe aqui para vocês e falei sobre o centímetro, ela vai ser utilizada no nosso dia a dia em vários momentos, tá certo? Nós também falamos sobre alguns instrumentos, não é? Que são os instrumentos para medir os comprimentos. Até na página, deixa eu mostrar aqui para vocês, 114, nós vimos alguns instrumentos de medida, né? E que nós sabemos que existem vários instrumentos de medida, tanto instrumentos de tempo,
como instrumentos de medida de comprimento, como instrumentos de medida de pesos também, né? Quando nós utilizamos alguns instrumentos para medir, saber a quantidade, o peso, né? O quilo de algum alimento, de algum determinado objeto. Nós também temos os instrumentos de medida de comprimento para saber os tamanhos, a altura. Nós também temos as medidas de tempo para saber o dia ou a hora em que nós estamos, não é? A hora do dia. Essas medidas, elas estão inseridas na matemática e, consequentemente, né, e com toda certeza, elas estão inseridas também no nosso dia a dia, na nossa rotina. Todo dia, eu sempre falo isso para vocês nas aulas de matemática, todos os dias a matemática está ao nosso redor. Em todas as situações que nós estamos vendo, inclui a matemática. Então, eu espero que dentro do que nós falamos, você consiga aí ver a matemática inserida na nossa aula, certo? Lembrando dos instrumentos de medida, de comprimento. Lembrando que o centímetro, ele é uma medida padrão, né? Padronizada por quê? Porque o centímetro, ele sempre vai ser o mesmo tamanho em todos os lugares. Lembrando também de quê? Que antigamente as pessoas utilizavam as partes do corpo para ter a noção de medida de tamanho, de distância, de comprimento, de altura, não é? Quais eram essas partes do corpo? Eles utilizavam o polegar, utilizavam o palmo, utilizavam o pé, a passada, mas essas medidas não eram exatas, então eles precisaram criar os instrumentos padronizados de medida, que nós já vimos que tem a régua, nós já vimos a fita métrica, nós já vimos a trena, vários instrumentos de medida de comprimento. E que com isso ajudou muitas pessoas, né? Muitos profissionais aderiram porque eles precisavam desses instrumentos. Quais eram esses instrumentos? Esses profissionais que utilizam muito essas unidades de medida. A costureira utiliza a fita métrica, o pedreiro utiliza a trena para medir, o estudante que também utiliza o material, utiliza a régua como medida de comprimento. Então, esses vídeos, né, que estão sendo disponibilizados para você, para que você assista e consiga resolver a sua avaliação. Lembrando que capricha na prova, tenham cuidado com o material de vocês, para que vocês não rasguem a avaliação, não rasurem, não borrem, tá certo? É muito importante que vocês tenham esse cuidado, essa atenção, tá bom? Eu espero que vocês consigam resolver essas avaliações e nos devolvam no tempo que nós demos determinado a vocês, para que a gente possa realizar a correção, está passando as notas para vocês também, tá certo? Uma boa prova para você, boa sorte. Eu tenho certeza que você vai tirar de letra cada questão aí que tem inserida nessa prova. Leia, releia se precisar, leia quantas vezes você quiser, para que não fique nenhuma dúvida na sua resposta. Um beijo para vocês. Mais uma vez, boa sorte, aquele abraço bem gostoso e até mais. Tchauzinho!